Até as antenas de telecomunicação estão caindo em cima da cabeça do povo. Rapaz, olha, quando você pensa que já viu de tudo, aí em menos de uma semana a gente mostra aqui no Correio Verdade para você que 2 antenas de empresas de telecomunicação simplesmente desabaram aqui na Grande João Pessoa. Semana passada foi no Rangel, parece que entrou um camarada lá, tirou as porcas lá, os parafusos, e a antena, buf, tombou. Tá vendo aí? Você lembra, né? O pessoal ficou sem energia, sem internet, sem telefone, um caos. O caso mais recente ocorreu na cidade de Santa Rita. E eu vou saber de David Martins mais informações sobre esse ocorrido, porque a antena caiu na casa vizinha, ó, inclusive telhado, parte do telhado foi danificado. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas David, quem é o responsável, meu irmão, por fiscalizar isso? Que não é o vento que está derrubando essas bichas, não. Seja bem-vindo, amigo velho, bom dia. Oi, Paulo Neto, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ó, uma interrogação bem grande. Essa é a grande pergunta. Quem é a pessoa ou o órgão responsável por fiscalizar essa estrutura depois que ela é erguida? Nós fomos em busca disso, mas eu vou falar já já. Primeiro, eu queria que vocês de casa e você aí, Paulo Neto, na TV, acompanhasse a reportagem que eu fiz hoje de manhã. Por quê? Eu estive lá em Santa Rita, no bairro Marcos Moura, onde essa torre desabou, parte dela, na verdade, desabou ontem, e foi, meu amigo, um momento de agonia lá para 2 famílias. Essa antena, ela atingiu 2 casas. Uma foram danos mais moderados, porém, na outra, caiu exatamente na sala, onde estava uma criança de 8 anos, sentada no sofá, assistindo televisão, que foi atingida por pedaços de telha, mas ainda bem não se machucou, e o avô dela que estava do lado. Assista a reportagem e percebam a aflição deles, mesmo um dia depois, falando sobre o que aconteceu. Põe no ar. Foi um grande susto para os moradores desta casa. A queda de parte de uma antena que atingiu 2 residências no bairro Marcos Moura, em Santa Rita, por pouco não provocou uma tragédia. O susto foi muito grande, não? Estava eu e minha neta, como eu estava dizendo aqui, e a minha neta, ela feriu, né, um pouquinho na perna, aqueles telhas todos da telha caiu na cabeça dela, mas inclusive, graças a Deus, tá bom, tá melhor, graças a Deus, tá melhor. Ela estava ali, mesmo não tá aquela ruma de telha ali, caiu tudo na cabeça dela ali. Segundo ele, o responsável esteve no local. Parte da estrutura que ficou sobre a casa foi retirada e colocada no beco. As peças de metal apresentam um grande desgaste e muito ferrugem. Seu Eliésio conta que via a estrutura balançar, ficava com medo e já imaginava que um dia isso poderia acontecer. Eu tinha pura certeza, porque ela sempre balançava, caía, aqueles telhaços dela caía, ficava caindo por cima das casas todinho. Inclusive os vizinhos sempre ligou para o dono, sabe? Avisando que essa antena estava toda enferrujada, estava balançando demais, querendo cair. E ele falava o quê? Não, nada. Segundo ele, o responsável pela antena esteve no local e disse que vai pagar o prejuízo causado. Ontem ele esteve aqui, ele disse que ia, né, ia comprar as telhas, sabe? Comprar os caibos para ajeitar isso aqui. O conselho disse que ia fazer, o conselho. O caso está sendo acompanhado pela Defesa Civil. Em se tratando de um desastre de origem de empresa privada, não é competência da Prefeitura fazer a recuperação disto aqui, tendo em vista até que nosso engenheiro de Defesa Civil, que é o coordenador Everton Vitorino, já esteve aqui, vai fazer esse laudo técnico hoje pela manhã, exatamente para dar os encaminhamentos. Os danos só não foram maiores porque a queda foi amortecida nesta árvore. A casa vizinha, a do seu Eliésio, foi a menos prejudicada. Apenas essa parte do telhado da cozinha foi atingida. De acordo com o secretário da Defesa Civil, uma equipe irá avaliar a estrutura das casas e também da parte da antena que não desabou. O engenheiro civil vai fazer um laudo técnico, conforme o levantamento dele, dentro do conhecimento da engenharia, vai exatamente no laudo dar o parecer dele, que exatamente é que vai definir o que deve ser feito, tanto pela recuperação da casa, como o direcionamento desta antena. Nossa equipe de reportagem não conseguiu contato com o responsável pela antena. No caso da residência mais atingida, até que o problema seja resolvido, a orientação
é não permanecer no local. Aqui nessa residência moram 4 pessoas, um casal de idosos, uma jovem e uma criança de apenas 8 anos. Até que o problema seja resolvido, essas pessoas estão dormindo na casa de parentes. Tá vendo aí, né? Foi, assim, uma questão de muita sorte essa criança e esse idoso não se machucarem com relação a esse caso. Agora, vamos lá. A pergunta que você me fez, Paulo Neto, no começo, quando estava me chamando aqui. De quem é a responsabilidade por fiscalizar esse tipo de equipamento? São 2 situações diferentes, é importante dizer isso. No caso do Rangel, a gente inclusive está mostrando imagens aí do local, a torre estava sendo erguida. Esse trabalho, de acordo com o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, esse serviço do Rangel estava autorizado, inclusive estava lá com assinatura de profissionais de engenharia. Então, lá no Rangel estava tudo certo e a pessoa responsável pela obra do Rangel disse que essa queda foi causada por um ato de vandalismo. Furtaram as porcas da base dessa torre. No caso de Santa Rita, essa torre já está erguida há muitos anos. O pessoal diz que lá tem pelo menos 6 anos que essa torre foi erguida. E lá o que faltou foi manutenção. Mas para que você possa entender um pouco mais sobre isso, eu conversei hoje de manhã com um fiscal do CREA. Vamos ouvir o que ele fala sobre o assunto. A montagem da torre, como toda a atividade de engenharia, ela tem que ser precedida de um profissional responsável técnico e tem que emitir a anotação de responsabilidade técnica, que é a RT. Nesse caso, em particular, lá do Rangel, a gente verificou que existia uma empresa responsável, a empresa está registrada no CREA e foi emitida as devidas RTs das fundações da torre. Segundo informações do engenheiro, é que houve um furto de parte da sustentação da torre e, por conta disso, a torre veio a cair, né? Santa Rita é um caso diferente, porque lá não estava sendo montada a torre. É a questão da manutenção que não existe, né? Como é uma estrutura metálica, de aço, com o tempo, com a corrosão, vai colocando em risco a estabilidade dessa estrutura, né? Nós estamos no meio de bastante vento, então pode ter ocasionado a queda da torre. Agora, infelizmente, o CREA, como um conselho de fiscalização do exercício profissional, não pode exigir aos proprietários desse tipo de torre que faça as devidas manutenções. Então, eu acho que ficou claro, mas eu vou aqui apenas resumir o que o fiscal ele fala. A responsabilidade do CREA é apenas saber se aquele projeto da montagem daquela torre, da base onde ela vai ser instalada, se aquele projeto foi feito por um profissional. Se houver ali, de fato, a assinatura de um profissional, o CREA autoriza a construção, autoriza ali a obra. Depois que isso for feito, aí não é mais responsabilidade do CREA, não é responsabilidade desse órgão fiscalizar se está sendo feita a manutenção, se a instalação está correta, aí já sai da alçada deles. Então, quem é responsável por isso? Nós entramos em contato com a Anatel. A Anatel disse que a responsabilidade dela é verificar se o serviço está sendo prestado da maneira correta, nas normas que regem a legislação nacional. Aí eles falaram que a responsabilidade da fiscalização depende da legislação de cada município. Aí nós entramos em contato também com a CEINFRA, que disse que não é responsabilidade dela fiscalizar se essas estruturas estão sendo monitoradas, se estão sendo revisadas, se estão passando por algum tipo de manutenção. Aí eu vou encerrar com a interrogação bem grande assim. E agora? De quem é a responsabilidade? Eu volto com você. Eu tenho uma saída, David. Vamos pegar eu e você, no nosso horário de folga, e vamos fazer essa fiscalização. Já que ninguém está fazendo, vamos pegar o horário que a gente tem. Eu acho que a gente trabalha pouco, sabe, David? A gente trabalha pouco. A gente pega o horário que a gente tem. A maior parte do dia que a gente não faz nada, a gente vai lá. Obrigado, David. Vocês entenderam? Anatel, nossa produção entrou em contato. Não, não é com a gente. Não é com a gente, é com a prefeitura. A fiscalização. Tá. Prefeitura. Não, não é conosco. É com o CREA.
O CREA, não, com a gente não é não. A nossa parte é essa, a gente faz assim, faz assado. Aí eu pergunto, quando cair sobre uma pessoa e matar alguém, ferir de morte alguém, aí será que vão aparecer os órgãos fiscalizadores? Aí vai aparecer quem tem de direito, que já deveria estar fazendo esse trabalho há muito tempo? Porque foi claro aí, no caso de Santa Rita, estava toda corroída por ferrugem. Se não houver fiscalização, ninguém vai fazer manutenção, meu irmão. Pelo amor de Deus.